Para quem não sabe, eu morei durante 2 anos em Portugal, na cidade de Coimbra, um lugar lindo, maravilhoso onde eu estudei. E lá em Portugal se faz muita variedade de pães. E um pão muito comum é a broa portuguesa. E é exatamente essa receita que nós vamos fazer aqui agora. Vou conversar para vocês. Eu tentei fazer uma primeira vez com uma receita que eu peguei diretamente de um português, de um restaurante, e não consegui, não ficou boa, ficou muito dura, muito pesada. Então nós vamos fazer uma versão um pouquinho mais abrasileirada da broa de milho portuguesa, que ficou um espetáculo, muito deliciosa, uma aparência rústica, bem bonita. Tenho certeza que vocês vão gostar. Para essa receita nós vamos começar escaldando o milho, o fubá, farinha de milho que a gente vai usar. Então você vai pegar 100 gramas de fubá e escaldar com água fervente na quantidade de 100 ml. É só jogar em cima e misturar, não tem cerimônia. Depois disso você dá uma espalhadinha ali, deixa ali no recipiente até chegar em temperatura ambiente. Quando chegar em temperatura ambiente nós vamos para a segunda etapa do processo. Isso vai levar mais ou menos 1 hora. Vamos agora fazer a mistura da massa. Então a gente entra com o sal, adiciona também o açúcar. Depois a gente entra com a água e aqui eu estou entrando com uma boa quantidade de água. Esse pão vai ficar no total com 80% de hidratação mais ou menos. Você não precisa colocar tanta água, você pode colocar menos água. Lembrando que todas as quantidades dos ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você quer o pão menos hidratado, a massa um pouco mais firme, coloque menos água. Depois a gente vai colocar o levain, vai dar uma misturada e vamos entrar com a farinha de trigo. E agora você vai misturar, e eu recomendo que você misture dentro do recipiente e vamos fazer um pão sem sova, principalmente se você for para a massa mais hidratada. Esse é um pão com farinha de milho, então é um pão um pouco difícil de você desenvolver glúten, porque uma boa parte dele, que é a parte do milho, não tem glúten. Então, vamos colocar esse pão na geladeira por umas 2 horas e ele vai ficar ali descansando dentro do recipiente e depois nós vamos começar a fazer dobras. As dobras são uma técnica que a gente usa para dar força na massa. Essa massa não precisa de muita força, porque essas broas elas não são pães altos, elas são meio bolachões mesmo. Então, eu vou fazer as dobras mais para desenvolver um pouco de ponto de véu, para segurar a fermentação e não tanto para que o pão ganhe altura. Faz a primeira dobra ali dentro do recipiente, se possível com o auxílio de uma espátula que vai facilitar demais a sua vida. Cobre e agora deixe esse pão em temperatura ambiente por 30 minutos. Depois de 30 minutos a gente vai fazer a segunda dobra, tudo muito parecido ali dentro do bowl ainda, e você tem que começar a observar essa massa ganhando alguma estrutura. Ela não precisa ficar alta, não precisa ficar forte, só que ela tem que ser coesa, ela não pode ser uma coisa melequenta sem nenhuma liga. É aquilo que eu sempre falo para os meus alunos. 2 características do glúten: elasticidade e extensibilidade. Elas têm que estar sendo desenvolvidas. Aliás, se você ainda não é meu aluno e quiser conhecer meu curso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Depois de aguardar mais 30 minutos, a gente faz a terceira dobra de novo dentro do recipiente. A massa já está ganhando mais estrutura, está ficando mais firme, está ficando mais bonita. Mas nada demais, nada muito como um pão branco. E então a gente espera mais 30 minutos e faz a quarta e última dobra. Se você usar menos água do que eu, talvez você nem precise fazer 4 dobras, talvez você precise fazer só 3. Se você sentir que a massa vai rasgar, pare de dobrar. Para fazer a quarta e última dobra, eu dei uma tensionada ali dentro do bowl, mas eu decidi passar para a bancada. Por quê? Porque depois eu vou deixar esse pão aqui em cima fermentando. Então, finalizei, boleei, dei uma boa esticada, polvilho um pouco de farinha, cobre e agora deixa este pão fermentar. Ele vai esparramar, ele vai virar um bolachão, não tem problema. É uma broa, não é para ser um pão alto, é para ser um bolachão. Vai ficar aí em cima 1 hora, 2 horas, se a sua temperatura for aí entre 20 e 25 graus. Se a sua temperatura for mais alta, toma cuidado para ele não fermentar demais. Passado esse tempo, a nossa massa esticou, relaxou e fermentou, já tem algumas bolhas, você começou a observar que tem bolhas na massa, é hora da gente fazer a modelagem. Para fazer a modelagem, a gente vai modelar uma bola, é super simples, igual eu estou fazendo aí no vídeo. Joga um pouco de farinha na massa para ela não grudar, modela a bola, depois você passa bastante farinha por cima e fubá e leva para o cesto para fermentar. No caso aqui, eu utilizei um baneton de rattan, mas você não precisa utilizar um baneton de rattan, tá? Você pode colocar em qualquer cesto que seja redondo e que seja compatível com o tamanho da tua massa. Agora você deixa essa boa crescer mais um pouquinho.
Então vocês vão observar que a minha vai ter um pouco de crescimento. Ela não precisa crescer muito, porque senão é um pão que vai ficar com alvéolos, com o miolo aberto. Não, ele é para ser um pão compacto, para ter um miolo bem compacto. Então tem que ter fermentação, tem que ter um pouco de ar para não ser muito duro, muito pesado, mas no final das contas a gente não quer o miolo aberto. Esse não é o nosso objetivo aqui, ao contrário de tudo que a gente faz na maioria das vezes. Então tem uma técnica muito legal que os portugueses fazem e que eu vou fazer também, que é você dar a forma final da broa utilizando um recipiente. Então aí eu peguei esse meu de louça, mas se você tiver um mais alto, eu acho que é mais fácil. Põe bastante farinha de trigo, põe um pouquinho de fubá, vira essa broa aí dentro e dá uma batida nela para ela ir virando e pegando essa farinha em volta. Isso vai dar aquele acabamento bem rústico no pão. Essa é uma técnica muito típica portuguesa, você vai ver em muitos pães portugueses e ela dá um acabamento bem rústico, bem legal. Vocês vão ver como que fica isso depois. Essa etapa, claro, você vai fazer só na hora que for levar para assar. Então você tem que fazer com cuidado. O seu forno já tem que estar quente, 250 graus, com a panela de ferro lá dentro. Sim, nós vamos precisar da panela aqui. E você vai fazer essa modelagem final e já vai preparar para transferir para dentro da panela. Então, na hora de assar, eu coloquei o meu pão, a minha broa, em cima do meu tapete de teflon. Observe aqui que a minha massa ainda deu uma segunda boa esparramada, eu dei mais uma tensionada nela. Se você fizer com menos hidratação, pode ser que a sua massa não esparrame e você não vai ter que lidar com isso. A minha eu tive, também problema nenhum. No final das contas, deu tudo certo. Coloquei dentro da panela, dei uma borrifada de leve, ainda dei mais uma jogada de farinha de trigo, porque eu queria que ficasse com bastante farinha por cima. Tampei e levei para assar. Forno bem quente, 250 graus, panela de ferro, 25 a 30 minutos. Depois você destampa, você vai ver que esse pão vai ter subido um pouquinho, ele vai estar começando a caramelizar, e aí você deixa destampado mais uns 25 a 30 minutos. Não precisa nem abaixar muito, abaixa só para 230 e você vai acompanhando até ela estar dourada no ponto que você quer. E o resultado é esse pão maravilhoso, com um aroma gostoso, um sabor incrível. Eu tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão gostar. Porque eu me surpreendi. Ficou muito mais gostoso do que eu